Nós estamos trabalhando hoje o tema esclerose múltipla, né? E todo mundo, a maioria, os que desconhecem, tratam como deficiência, né? Então hoje nós estamos abolindo a letra D. Então o foco hoje é eficiência, né? Só os pontos positivos. Por quê? Nós já nascemos com o não. Não é verdade, amiga? O não já faz parte da nossa vida. Então, dia a dia, o que nós temos? Nós temos que correr atrás do sim. Então, vamos fazer com que a nossa eficiência esteja a minha empresária vai falar, nossa, não estudou, entendeu? Que a nossa eficiência esteja à mostra, ok? Sejam bem-vindos, que nós tenhamos um ótimo dia, tá bom? Obrigado. Bom dia. Me apresentando, eu sou Priscila Torres, sou blogueira. Nasci blogueira por uma necessidade, uma motivação pessoal. Eu tenho artrite reumatoide e eu era enfermeira. E quando eu fiquei doente, eu queria conhecer um doente que não fosse o doente do hospital, porque ele era negativo para mim e ele passava uma perspectiva de vida muito diminuída. Eu olhava para uma pessoa com artrite reumatoide no ambulatório de reumatologia do SUS e eu ficava imaginando quanto tempo eu levaria para estar com aquela mesma limitação, com aquela mesma dificuldade de vida diária. E então eu chorei 6 meses e depois de 6 meses eu procurei encontrar um paciente como eu. E eu fui para a internet. E, na época, nós não tínhamos essa rede enorme de blogs que nós temos da saúde. E eu encontrei esses pacientes no Orkut. Lá no Orkut, nós fundamos uma comunidade que era Superando Artrite Reumatoide. E assim nasceu a Priscila Torres, blogueira de artrite reumatoide. E com minha trajetória de paciente, eu aprendi com o paciente tudo aquilo que a faculdade não me ensinou. Tudo aquilo que os 10 anos que eu trabalhei em hospital também não me ensinou, que era a evidência do paciente, que era viver com a doença, que era você acreditar que é possível você ter uma doença crônica, mas você ter qualidade de vida. E eu aprendi isso nas redes. E por eu ter aprendido isso nas redes, eu idealizei o projeto dos blogueiros da saúde, porque enquanto blogueiro, a gente não tem muita credibilidade, né? Que o blogueiro é desocupado, nasce na rede, não sabe do que está falando. Mas nós, blogueiros da saúde, nós temos uma responsabilidade muito grande com a informação que a gente coloca na rede. Então, para fortalecer os blogs, para fortalecer esses blogueiros, os administradores de fanpages e grupo, que nasceu o Blogueiros da Saúde. O Blogueiros da Saúde se fundou agora em 2014 como uma organização não governamental e nós estamos nos estruturando para esse projeto ir para frente. Por que eu pensei em esclerose múltipla? O nosso primeiro encontro aconteceu em 2013 e ele não foi temático. Nós não fizemos um encontro falando de nenhuma doença específica, fizemos um encontro de saúde geral. Mas no encontro de 2013, nós tivemos um grande número, né, Bruna, de blogueiros de esclerose múltipla. No total do nosso público, nós tínhamos 23 pessoas que se declaravam ativistas digitais de esclerose múltipla. E esses blogs, eles tiveram um grande avanço do ano passado para cá. Então, nós observamos essa rede e observamos também uma demanda, que é a demanda da informação, a demanda da tecnologia, do que está saindo de novo. A gente teve chegada de novos medicamentos, ansiedade, porque todo mundo quer tomar, todo mundo quer fazer. Então, houve a avaliação de que existia a possibilidade de trabalhar isso. Mas nós não podemos trabalhar isso sem o apoio dos blogueiros de esclerose múltipla e das associações de esclerose múltipla, porque esse trabalho tem que ser legitimado, né? Então, a gente tem que ter legitimidade de trabalhar com quem sabe o que está fazendo. Então, nós, blogueiros da saúde, estamos aqui apenas como organizadores do evento, mas esse evento é dos blogueiros e das associações, e eu vou estar chamando as pessoas que compõem a mesa. A dona Wanda, da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Pode subir.
O seu Wilson Gomiero, que é um grande ativista de esclerose múltipla, ele é a primeira pessoa no Brasil que eu conheci de esclerose múltipla. Ele me acolheu no Gatem há 4 anos atrás, quando eu tive neurite óptica. E quando eu cheguei lá e vi o seu Wilson, eu falei, gente, mesmo que eu não melhore da neurite óptica, é possível fazer muita coisa, né? O seu Wilson é um grande guerreiro, uma pessoa que nos ensinou bastante. E o Gustavo, que vai levar o seu Wilson, Gustavo San, que é o diretor da AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose Múltipla, a blogueira Bruna Rocha, que também faz parte da AME e escreve um blog super famoso de esclerose múltipla. O Tiago, eu ainda não conheço, o Tiago está ali, Tiago da HPEN, que é também um blogueiro, e a Ana Lúcia. A Ana Lúcia foi a única pessoa louca que, em 2009, aceitou acolher na ONG dela uma blogueira. Porque ninguém queria uma blogueira. A gente tem ainda alguma distância entre organizações tradicionais de paciente e as redes sociais. E o nosso papel, enquanto blogueiros da saúde, é mostrar que é possível você trabalhar junto. A Ana me acolheu no Grupar no ano de 2009. Eu aprendi políticas públicas a partir de então, eu aprendi o que era advocacy e aprendi que, através da internet, nós podíamos ir muito além de você compartilhar a experiência. Eu acho que, através da internet, a gente pode fazer mobilização de políticas públicas, a gente pode fazer educação de paciente, a gente pode, sobretudo, fazer a troca de experiência. Mas eu acho que existe um papel muito além disso. Eu vou passar a palavra para o Gustavo. Começa. Tá. Então tá bom. Bom dia, tudo bem? Vocês devem ter acordado super cedo, tem gente que chegou de Brasília meia-noite, né, seu Wilson? Tem gente que chegou de Porto Alegre também cansado, ainda teve toda uma maratona pela tarde. Quero agradecer em nome de todos os pacientes, todos os blogueiros, em geral, nossa família, nossos amigos, a presença de cada um de vocês aqui hoje. Eu fiz um esforço ali, eu tô meio... Pera. Tá, pronto. Então, quero agradecer vocês de verdade, de coração, ter saído de casa para vir falar um pouquinho do que é a responsabilidade em torno de blogs e associações, em geral, comunicando sobre uma doença, no caso, esclerose múltipla. Então é isso. Espero que vocês aproveitem bastante, que no final todo mundo bata a palma. Bom dia a todos. É uma felicidade imensa, na verdade, fazer esse encontro de blogueiros. Quando, em 2009, eu fiz o meu blog, ele era o único, e hoje eu tenho vários afiliados aqui. Então, é uma felicidade muito grande poder dar... Eu conversava com a Beth antes, que a gente conhece os textos, conhece a vida, tem um rostinho para aquela pessoa por causa da foto, mas a gente não tem o tamanho do abraço, né? E hoje a gente está podendo dimensionar o abraço de cada um, e isso é muito gostoso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Qualquer coisa a gente está à disposição. Eu espero que seja um dia muito produtivo para todos nós. Acho que agora já está. Bom dia, meu nome é Wanda e eu represento a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM. Eu queria agradecer à Câmara Municipal por esse espaço que nos está cedendo, a Patrícia, que fez todo esse movimento, aos blogueiros, né? E espero que seja uma manhã muito proveitosa para todos nós. Muito obrigada, a presença de todos. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, eu sou do Grupar, o Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto, e eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre, ouvindo e conhecendo sobre esclerose múltipla. Conheço algumas pessoas que têm, em Ribeirão Preto eu conheço a Martinha, que logo no início que eu descobri com esclerose sistêmica, eu descobri a Martinha com esclerose múltipla, ela é transplantada. Ela está muito bem, a última vez que eu a vi. E, como a Priscila disse, nós estamos aqui para trocar e aprender. E os pacientes acabam se separando por patologia, e essa é uma oportunidade de expandir os conhecimentos, né? Ninguém está impossibilitado de adquirir uma outra patologia, mesmo sendo portador de uma. E o conhecimento é a chave de tudo, e eu estou muito contente de estar fazendo parte desse projeto, de estar junto com o Blogueiros da Saúde e agora com
o primeiro encontro de blogueiros de esclerose múltipla. É o primeiro, não será o único. Temos certeza que o ano que vem teremos o segundo. Com certeza. Bom dia a todos. Meu nome é Wilson Gomiero. Sou presidente da Federação Brasileira de Associações Civis de Portadores de Esclerose Múltipla e também sou membro do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu venho com muito prazer e com muita vontade nesse evento, porque é uma chance única de nós conseguirmos alinhar pensamentos para que convirjam numa mesma direção, na direção do bem-estar do paciente. Tudo que se fizer tem que se fazer visando a qualidade de vida que o paciente de esclerose múltipla tem que ter. Tá? Então, eu acho que isto hoje representa uma somatória de forças, de mídias diferenciadas, de vivências diferenciadas, que vão resultar, com certeza absoluta, numa melhora muito grande. Primeiro, do conhecimento sobre esclerose múltipla no Brasil. Segundo, sobre o tratamento de esclerose múltipla no Brasil. E terceiro, sobre a responsabilidade civil que todos nós temos. Porque o dia que o brasileiro aprender a ser cidadão, nós vamos conseguir reivindicar tudo que nós precisamos e saber cobrar como devemos cobrar. Nós temos muitos direitos que estão só no papel e ainda não saíram do papel para serem exercidos por nós. Muito obrigado pela participação de hoje. Eu sou o Thiago, sou tesoureiro da HPEM, a Associação Gaúcha de Portadores de Esclerose Múltipla. A HPEM ela foi fundada pela ABEM, lá no Rio Grande do Sul, em 1994, eu acho. Então, e nós estamos agora... Eu sou responsável, na verdade, por atualização do site da HPEM, e pelo Facebook também. A gente tem algumas informações lá. Eu fiquei surpreso de compor a mesa, então não preparei nada para falar aqui. Mas apresento, então, quem não conhece, hpem.org.br, é o site da nossa associação. Lá tem bastante informação sobre pesquisas que estão ocorrendo no mundo inteiro, e também algumas coisas que ocorrem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a respeito da esclerose múltipla. Então, agradeço a presença de todos aqui. É importante a gente estar reunido para discutir essa situação dos blogs, das informações que a gente passa, a responsabilidade também que cada blogueiro tem de passar essa informação para o público leigo, no caso. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar no meio de amigos, né? E agradecendo ao convite. Meu nome é Cleusa, eu sou do MOPEM, represento aqui o MOPEM, que é o Movimento dos Portadores de Esclerose Múltipla em São Paulo. E faço parte do Conselho Nacional de Saúde, defendendo a patologia a nível nacional. E dentro do Conselho Nacional, eu sou coordenadora da comissão da CIP, que é a Comissão Intersetorial de Pessoas com Patologias. É sempre uma oportunidade que a gente tem de defender o paciente, porque eu, desde o início, o MOPEM já está com 18 anos de fundação e eu sempre tive todos os pacientes, diagnosticados ou não, assim como seus familiares, como uma grande família. E, por todos, sempre estou em Brasília para defender os direitos, a inclusão de medicamentos para a esclerose múltipla
eu estou sempre à frente para poder trazer o benefício para todos. Então, é uma luta que não é única, é de todos nós. E a união é super importante para que a gente consiga vencer as barreiras que chegam à nossa frente. Muito obrigada. Eu vou pedir a descomposição da mesa. Eu gostaria de apresentar aqui que nós temos ainda a Eliane. Cadê a Eliane? Eliane Carvalho, é presidente do GATEM, que é o primeiro grupo que o seu Wilson fundou na região do Alto Tietê. O nosso primeiro palestrante é o Gustavo. O Gustavo é administrador de empresa pela FAAP, especialista em criatividade e empreendedorismo, fundador da AME, e ele convive com esclerose múltipla. Deixa eu só ter uma noção geral. Quem daqui é paciente de esclerose múltipla? Tá. Quem daqui é blogueiro de esclerose múltipla? Quem daqui, com esclerose ou não, já se meteu a fazer um blog, a tocar um blog? Tá. Quem daqui é médico? Bom dia. Tudo bem? E tem também um outro ponto que a gente tem que dar um olá. É o pessoal da indústria que sempre está junto com a gente. Então, em geral, também todo mundo. Bom, a minha apresentação ela é meio que um link para a Sumaia, que agora eu não estou localizando, tá? Mas a gente vai falar um pouco de direitos do paciente de esclerose múltipla logo depois disso. Então, eu vou só dar um panorama geral. Eu queria falar um pouco antes, para quem não me conhece, sobre o meu diagnóstico, que a gente, assim, né, com esclerose múltipla, a gente não conta se eu estudei administração, ou se eu gosto de jogar bola, ou fazer qualquer coisa. Eu falo do meu diagnóstico e a gente vira amigo, que a gente se entende. Então, só para vocês entenderem, os dois médicos que fizeram parte, e um deles ainda faz parte da minha vida com esclerose, estão ali. Eu conheci os dois no mesmo momento, quando eu tive um negócio chamado neurite óptica. Meu olho começou a ficar estranho, eu não sabia, e até hoje não sei exemplificar, graças a Deus eu não tive de novo, mas se eu tivesse que fazer uma comparação, era como se eu olhasse para uma luz muito forte, e ao mesmo tempo, eu não sei quem de vocês já teve a infelicidade de cair uma gotinha de suor no olho, que começa a arder, é um negócio meio que embaça, era isso que eu sentia. E eu fui num oftalmo, gente, eu não consigo ficar muito parado, tá? Então, e eu fui num oftalmo, e o cara me atendeu em 5 minutos, gente. Assim, acho que nem leu o meu nome. E eu não gostei. Não gostei, primeiro, porque não é assim que tem que atender ninguém, seja dor no dente ou seja qualquer outra coisa mais grave. E segundo, que eu estava indo morar fora. Eu estava prestes a fazer um intercâmbio. Na época, eu trabalhava numa faculdade em Guarulhos, chama Faculdade Torricelli. Hoje ela compõe o Grupo Anhanguera. Eu era o gerente de expansão do grupo, eu era o gerente mais novo do grupo, eles tinham 2.800 funcionários. Eu, com 23 anos, era o gerente de uma área que representava 40% do faturamento do Grupo Torricelli. E eu trabalhava igual um maluco, aquela coisa, né? Quando a gente é novo, a gente quer se matar de trabalhar para ter aquela casa que a gente sempre sonhou, para dar tudo para os futuros filhos, que eu tenho vontade de ter. E aí, bom, vamos fazer um intercâmbio para aprender inglês. Quando você voltar, Gustavo, isso era a promessa da faculdade, você assume a diretoria, porque o nosso diretor, o seu diretor atual, está saindo e vai abrir essa vaga. Falei, já pensou, gente? Eu com 23 anos assumindo a diretoria. Falei, bom, era isso que eu queria, né? Estudei administração a minha vida inteira. Logo, 2 semanas depois, a gente apoiou uma causa dentro da faculdade. Era uma causa um apoio daquela campanha de vacinação da gripe H1N1, da gripe suína. E eu, né, como era o idealizador da campanha, fui lá e tomei a bendita da H1N1. Não deu uma semana, meu olho começou a falhar, e aí que é o link que eu faço com os médicos, que depois eu acabei conhecendo. Mas até chegar nesse caminho do neurologista, e eu acho que todo mundo que é paciente de esclerose passou isso também, foi um parto, gente. Porque eu fui no oftalmo, me atendeu em 5 minutos, eu não queria mais saber dele. Arranjei um outro em São Paulo, o Dr. Vinícius, ele apoia a gente ainda na associação. Ele foi um cara sensacional, mas talvez um pouco frio, né? Porque ele me analisou, olhou meu olho,
E eu sentado lá naquela posição toda desconfortável, né, que tem que ficar retinho assim, olhando para aquele negócio. Ele falou, Gustavo, o que você tem é um negócio chamado neurite óptica. E neurite óptica, ela não fecha nenhum diagnóstico, ela me direciona para quem eu vou te mandar, mas de cara a gente vai ter que constatar e confirmar a exclusão de algumas doenças. E aí, ele, dentre elas, 2 pontos. AIDS, câncer, sífilis, tuberculose e esclerose múltipla. Naquela hora, eu falei, já era, para não ofender ninguém aqui. E nessa hora é engraçado, né, que eu tenho certeza que todo mundo com esclerose já fez esse exercício de passar a vida inteira do que a gente já fez e do que a gente tem para fazer em 20 segundos. É um negócio tipo, muito louco. E passou na minha cabeça, o que eu quero ter? AIDS, câncer, sífilis. Eu era noivo, gente. Imagina eu chegando na família da minha noiva. Oi, sogrão. Tô com AIDS. Eu falo hoje brincando, mas isso foi um momento bem difícil da minha vida, e acho que de todo mundo aqui, a gente brinca que a gente tem certeza que a gente é super certinho, né, com relação a isso. A gente fez tudo que é exame para excluir qualquer outra coisa mais quente da nossa história. Bom, acabei conhecendo 2 bons médicos que me direcionaram para um negócio chamado CIS, que era uma síndrome clínica isolada, que eu tinha alto índice de conversão, mas eu ainda não era caracterizado um paciente de esclerose múltipla. Nessa época, lembra da viagem que eu falei? Eu estava indo viajar, eu falei, eu não vou largar a mão. Eu ia para a África do Sul, estava tendo Copa do Mundo, eu também gosto de futebol. Eu falei, eu vou. Fui com o apoio dos 2 médicos que estão aqui hoje. Um escreveu a carta, o outro falou, cara, vai, eu não vou deixar você de viver. Eu fui, quando eu voltei, depois de 2 meses, eu tive um primeiro surto. Eu tive 2 surtos na minha vida, os 2 medulares, e os 2 acometendo o lado esquerdo do corpo. E aí eu voltei para o Vitor, que aí, então, por uma questão também de proximidade, médico é igual namorado, né? Você tem que ir com a cara. Os 2 que direcionaram estão aí, graças a Deus, não preciso... Depois você explica para o pessoal aí. E aí a gente fechou o diagnóstico e começou o tratamento. Essa é um pouco, bem resumida, a minha história de como eu conheci a esclerose múltipla. Quando eu conheci a esclerose, o Vitor chegou para mim, o Vitor é bem escrachado, assim, eu gosto disso, ele virou para mim e falou, cara, você pode falar se eu estiver mentindo, Vitão. Você já pensou na tua vida daqui 30 anos? Falei, não. Naquela época, a minha única resposta que vinha à mente a minha família, para quem não sabe, acho que quase ninguém sabe, vocês sabem, mas a gente tem uma metalúrgica em Guarulhos. Hoje essa metalúrgica é a maior metalúrgica brasileira de fornecimento de liga, principalmente alumínio, para a indústria automobilística. E eu sempre fui criado e estudei para poder um dia assumir a empresa. E quando o Vitor me perguntou isso, eu só pensava em responder, quero tocar um dia a empresa. E aí ele virou para mim e falou, então tá, não precisa me responder agora, só faz o seguinte exercício. O que você prefere? Ser presidente de uma empresa ou conseguir ter um estilo de vida, ter uma vida, um tratamento adequado que te possibilite conseguir fazer tudo o que você ainda gosta de fazer daqui 30 anos? E aí a gente vê aonde pega. A gente pode sonhar com dinheiro à vontade, carro importado, casa na praia, mas a gente não abre mão do nosso bem-estar. E foi aí que eu quis pegar. Porque quando eu fechei o diagnóstico, lá em casa, aquela coisa de vamos todo mundo para o Google, né? Não dá mais para mudar isso, todo mundo vai para o Google, e minha mãe foi para o Google. E essa hora é bem engraçada. Semana passada deram um ar bem triste na televisão, eu vou dar um ar que foi o que aconteceu. Eu tinha acabado de receber os exames do Delboni, eu sou um cara curioso, eu abri para ver, comparar aqueles resultados, né? Vai que eu tenho AIDS, deixa eu ver. E aí chega a minha mãe no quarto. Filho, você vai morrer. E hoje eu falo brincando, mas aquilo realmente me pegou, assim, porque a gente, como filho, a gente não quer nunca que uma mãe chegue para você a ponto de quase desistir de tudo, né? E aí, o que eu fiz? Levei minha mãe para conversar com o Vitor. Vitor, qual foi a primeira pergunta que ela fez para você? O Vitor falou, vai morrer. Pode ser que ele atravesse a rua, morra atropelado, pode ser que tenha um infarto, pode ser um monte de coisa. É muito capaz, dona Maite, minha mãe,
que a senhora, infelizmente, morra antes que ele. Mas esclerose múltipla não é sentença de morte. Por que eu estou comentando isso? Estou comentando porque, naquele momento, a gente pesquisava na internet e não tinha um direcionamento para a internet. Antes de eu chegar numa associação que, de cara, tivesse uma integração de redes sociais, além do site, a gente chegava nas desgraças. A gente chegava em depoimento pessoal de gente que faz questão de falar o quanto está mal, para, de alguma forma, achar que isso vai incentivar quem está descobrindo a esclerose múltipla. Então, quando eu pensei na AME, desde o nome até a execução, agora que eu reconheci tudo bem, desde o nome até a execução, ela tem esse foco em informação. Eu queria estar naquele momento, entre a primeira consulta com o teu neuro, que vai demorar 10 dias, que ele está sem agenda, porque ele é muito bom, mas tem 10 dias que eu vou ficar... O que é esclerose múltipla? E eu vou para a internet e minha mãe, ao invés de ficar chorando, achando que eu vou morrer, ela vai encontrar algum lugar onde se pautar ali, se basear em termos de informação de qualidade. Então, a AME hoje ela nasceu com esse compromisso e ela vai ser sempre isso, principalmente informação. Nada mais do que direito de um paciente saber o que é a doença. Aliás, eu acho que mais do que direito, se me permitem, é dever. Porque o dia que me perguntam na padaria o que você tem, eu tenho esclerose, eu tenho que saber explicar as dúvidas dele. Eu não posso simplesmente falar, ai, Jesus amado, nem falar nesse nome. Isso é o capeta. Desculpa, gente, porque eu já ouvi isso. Então, a gente tem o dever de saber falar sobre a função do calor, como ela afeta a esclerose, ou o que é a fadiga, de onde vem a fadiga. Não sei se todos vocês sabem explicar de onde vem a fadiga, eu vou deixar para o Vitor falar. Mas, bom, a gente nasceu principalmente, começamos no Facebook, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, uma associação registrada há 2 anos de CNPJ, a gente trabalha principalmente através da internet. A gente acabou se tornando, nesse trabalho, a maior associação de plataforma digital da América Latina. E a gente, principalmente, faz um trabalho editorial, uma linha editorial, a gente tem a nossa jornalista, a nossa assessora de imprensa. A gente tem em torno de 13 publicações por semana, divididas em informação entre pesquisas, notícias motivacionais, cases de outras associações, cases de pacientes que têm feito alguma coisa produtiva em prol de um grupo, do coletivo. E é isso que a gente faz. Muita gente acaba não reconhecendo e não sabe, mas a AME também tem um serviço de apoio, um serviço assistencial através das plataformas digitais. Então, hoje a gente tem neurologista, que está aqui, respondendo qualquer dúvida, enfermeira que logo chega, a gente tem a doutora Sumaia, que é advogada da AME também, ela tira as dúvidas e dá uma orientação jurídica para os pacientes. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem nutricionista. Qualquer dúvida, gente, é nossa obrigação responder para vocês. É assim que a gente contribui para o bem-estar do paciente. Parei de falar de AME, depois eu falo um pouquinho mais. Quero falar um pouco de custos sociais. Custos sociais, pela definição, são os fatores que impactam a integração da pessoa junto à sociedade. Então, aquilo que você acaba abrindo mão de fazer, de alguma forma, ou fica comprometido você fazer, por alguma adaptação que você teve que ter em função da esclerose ou qualquer outra doença. Então, eu tentei mapear alguns, até com a ajuda da Bruna. Para quem não sabe, Bruna é diretora de comunicação da AME, também blogueira. Eu sou afiliado da Bruna, porque eu descobri esclerose e fui parar no blog dela. Bom, vamos lá. Ali um mundinho de esclerose múltipla, eu queria só levantar e fazer esse parênteses para que vocês entendam a importância de saber os nossos direitos, de saber como agir, que tem uma lei que respalda o paciente e a gente acaba não sabendo. Então, primeiro eu queria falar um pouco de emprego. Imagina só, a gente descobre esclerose múltipla. Quem daqui, infelizmente, teve que ou mudar de emprego ou parar de trabalhar por conta da esclerose? E agora? E agora que, assim, se você não é um cara que ganhou na Mega Sena ou filho do Abílio Diniz, você é um cara que trabalha assalariado. E, dependendo da previdência, você pode aposentar com, se for o caso de aposentadoria compulsória, lá, você pode aposentar com um salário mínimo. Ainda que não seja o caso, ainda que você esteja desempregado, procurando um emprego, e seja muito difícil, porque a própria sociedade não entende o que é a esclerose múltipla, você está sem dinheiro para bancar a tua doença. E aí é difícil, né? Porque quando a gente fala, mas, por exemplo, você não paga o remédio. Eu realmente não pago o remédio, eu retiro na farmácia de alto custo. Eu não tenho
não sei se vale a pena falar ainda, porque eu sou bem positivo, mas eu não tenho problema de marcha. Mas, por exemplo, a gente tem um medicamento que notoriamente auxilia na questão da marcha, que, por exemplo, não é distribuído pela rede pública. E aí esse cara, ele gasta em média, me corrija se eu estiver errado, R$900 por mês para poder melhorar a marcha. Mas, poxa, a marcha, ela não afeta ela não entra nos custos sociais da doença? Antes eu gostava de sair para passear no parque. Se hoje eu não posso mais sair para o parque, isso está afetando o meu dia a dia, a minha vida. Jota, você me permite falar do dia que a gente foi passear no parque, quando a gente se encontrou? Posso? Isso não é combinado, gente, eu não tinha falado. Tem um negocinho ali, o que fazer, tem a figura de um parque. Gente, interação. O que vocês gostam, o que vocês olham, o que vale a pena ver num parque? O que vocês acham um parque bonito? Rodrigo, o que é um parque bonito? Vegetação verde? Tem que ter verde. Beth, o que é um parque bonito? Matou. Eu ia chegar no banquinho. O parque bonito para o paciente de esclerose múltipla tem um banco lindo, confortável, de preferência numa distância aí entre, a cada 100 metros, na sombra. Por que eu falei Jota? Porque, às vezes, a gente, apesar de ter esclerose, a gente só sabe dividir o que outra pessoa com esclerose sente a hora que a gente sente na pele. E aquele dia, apesar de não sentir na pele, eu estava andando com o Jota, a gente tinha acabado de ir ao banheiro, e na volta ele estava com um pouco de fadiga, Jota, era isso? E a questão da marcha também comprometida. E aí, no meio do caminho, voltando... Não, primeiro que a ida do banheiro foi aquela coisa, né? E eu também estava apertado, só que eu não queria deixar ele para trás. Então, os dois assim indo ao banheiro. Na volta já foi diferente. Passinho de tartaruga, parando a cada 2 minutos, porque o coitado não tinha um banco no parque. Você lembra disso, Jota? Primeiro encontro de blogueiros. A gente fez no Parque do Ibirapuera. Pois é. Para ir ao parque, a gente geralmente precisa de um transporte. Não sei quantos de vocês têm carro, mas é outro ponto que quem tem esclerose múltipla acaba tendo que pensar, quem não tem, às vezes, não entende. Gente, apesar de estar aqui super bem de pé falando para vocês, tem dia que eu sinto a bendita perna pesada. E quando eu sinto, eu sei que ou eu dormi mal, ou está muito calor, coisa do tipo, eu preciso descansar. E nesses dias eu procuro não marcar a reunião em São Paulo, porque o meu carro é mecânico. E a minha perna esquerda, para quem não sabe, é a perna que a gente usa para trocar a marcha, para pisar na embreagem. E isso, no final de 2 horas de marginal, anda e para, isso cansa. Aí a gente vai para o transporte público. Seu Wilson, vamos supor que você está parado num ponto de ônibus. Nós temos 10 ônibus passando. Os 10 vão para o seu destino. Quantos desses você conseguiria pegar? Se tivesse sozinho. Se tivesse acompanhado. Tá, então ônibus a gente não pode, carro mecânico a gente também não tem como. Táxi, vamos para táxi, né? Tranquilo. A minha namorada é de Florianópolis. Um táxi, para você cruzar a cidade, você gasta 60, 70 reais. Do aeroporto de Guarulhos até a minha casa, que é em Guarulhos, eu gasto 90. Quem tem condições, gente, de pegar táxi para ir para os lugares que tem que ir? Aí, boa, Bruna, você já está sem emprego. Você já não está fazendo o que você gosta, ou seja, está no estresse daquele jeito. Você não está passeando, você não está indo ao parque, você tem medo de ir ao banheiro, não tem banheiro público no parque perto. E aí você não pode ir de táxi, não tem ônibus acessível. E aí? Isso se conseguir um táxi adaptado. Aí tem uma outra questão. Estou comprando meu apartamento. O apartamento já vem adaptado, seu Wilson? É barato adaptar, né? É barato adaptar uma casa, não é? É tranquilo. A banheira, banheira antiga, banheiro preto, a banheira você tem que pular aquele degrau de quase 1,5 m, né? Eu, por exemplo, com 1,60 m, não consigo, 1,70 m, não consigo passar. Adaptação é um custo social. Eu, às vezes, acabo deixando de fazer outras coisas na minha vida, porque uma adaptação média, gente, custa em torno de 20 mil reais se você for fazer a casa inteira adaptada.
eu deixei por último a questão dos remédios, eu acabei já falando sobre isso, é que hoje a gente tem uma ótica de tratamento do paciente muito voltada para a doença e não para o sintoma. Isso é um ponto que a gente vai acabar discutindo aqui, porque, como blogueiros, assim como associações, nós temos a responsabilidade de sempre primar pelo bem-estar do paciente. E quando a gente pensa no bem-estar, a gente tem que pensar em tudo que envolve a vida dele, em todos os custos sociais. Então, se, por exemplo, hoje não é distribuído gratuitamente o remédio que melhora a marcha, a gente tem que brigar. Qual que é a diferença de uma associação para um blogueiro? Nenhuma, nós somos parte integrante de um coletivo, que todo mundo fala da mesma coisa, chamada esclerose múltipla. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, gente. Eu queria só fazer essa introdução para a Sumaya começar a falar um pouco dos direitos do paciente. Para quem não vive com a esclerose, que pelo que eu estou vendo é bem pouco, então desculpa se eu repetir qualquer coisa que vocês não gostaram de ouvir, mas eu acho que vale a pena fazer esse exercício da gente pensar um pouco além do tratamento diário, aquela coisa toda. Sumaya. PPT?